Eu acho que desde o início do governo do presidente Lula em 2003, nós tivemos a oportunidade de experimentar a construção de um sistema universal de saúde. Um sistema baseado na ideia de que saúde é um direito de todos, é um dever do Estado. Isso não é pouca coisa, porque dos países com mais de 100 milhões de habitantes no mundo, o Brasil foi o único que ousou colocar na sua Constituição, e mesmo com todas as reformas neoliberais que o mundo passou a partir da década de 90, que apontam inclusive para a desmontagem do estado de bem-estar social, na contramão desse movimento da história, nós ousamos sonhar com a implantação do Sistema Único de Saúde, com essa perspectiva de garantia de saúde para todos e atenção integral com ações de promoção, prevenção, diagnóstico e tratamento. Acho que de 2003 a 2015, nós tivemos uma oportunidade de viver esse processo de expansão, de uma expansão da atenção básica. Nós chegamos a uma cobertura de mais de 70% de saúde da família, de atenção básica no Brasil, especificamente de saúde da família, 63%. E claro que isso teve um papel muito importante, a criação do programa Mais Médicos para o Brasil, porque 63 milhões de brasileiros que viviam nas condições mais adversas, periferia das grandes cidades, região semiárida, região amazônica, nas aldeias indígenas, nos assentamentos, etc., nunca tinham tido contato com uma equipe completa. E nós conseguimos expandir a atenção básica, expandir a assistência farmacêutica, criamos o Brasil Sorridente, implantamos o SAMU no Brasil inteiro, desenvolvemos estratégias muito exitosas do ponto de vista de prevenção e enfrentamento de problemas de saúde pública. Me refiro, por exemplo, à AIDS, às hepatites, uma exitosa campanha de controle do tabagismo. O Brasil é um exemplo, o SUS é um exemplo no mundo inteiro de controle do tabagismo, de enfrentamento da própria epidemia de obesidade. Eu cito duas publicações internacionais feitas pelo Lancet, uma quando o SUS completou 20 anos e uma agora recentemente quando o SUS completou 30 anos, que mostram exatamente que graças à criação do SUS o brasileiro vive mais, ou seja, houve aumento de expectativa de vida, houve diminuição da mortalidade infantil, mortalidade na infância, mortalidade materna e a mortalidade por causas evitáveis. Ou seja, se o brasileiro vive mais e vive melhor, ele deve fundamentalmente à criação de um sistema como foi o SUS, um sistema universal para todos. Eu diria mais, sem o SUS o Brasil teria vivido a barbárie. Os países que ao longo da década de 90 e dessas duas primeiras décadas do século XXI deixaram à mercê do mercado o provimento da saúde, ou seja, deixaram que as famílias tivessem que se virar e fazer opção por comprar serviços, mostraram exatamente um recrudescimento daqueles avanços que tinham sido obtidos, mostraram uma piora muito importante dos indicadores de saúde. O cuidado à saúde exige a oferta de medicamentos, equipamentos, equipes multiprofissionais, cuidado longitudinal. Isso custa muito caro, isso exige que o Estado crie toda uma organização, todo um sistema capaz de prover esse cuidado às pessoas, à saúde das pessoas. E isso, de alguma maneira, como eu disse, mesmo num contexto subfinanciado, é importantíssimo destacar que nós nunca contamos com os recursos suficientes, necessários na construção do SUS, mas a despeito disso se produziram muitos avanços, até que veio o golpe em 2016. Então, assim, é muito interessante porque aquilo que se anunciava naquele documento Ponte para o Futuro, do Temer, que de alguma maneira o MDB lança a aposta, ele vai se consolidando progressivamente, e nessa perspectiva
se torna fundamental, em primeiro lugar, garantir um novo regime fiscal para o Brasil. E a emenda constitucional 95 cumpre esse papel da maneira mais dramática possível. Na medida em que ela faz o congelamento dos investimentos, dos gastos com políticas públicas, como é o caso da saúde, por 20 anos, né, e encontra um sistema subfinanciado, numa população que continua envelhecendo, mais do que isso, o Ministério da Saúde tinha sob sua responsabilidade uma das políticas mais inclusivas, mais importantes para garantir a saúde da população, que era o programa Mais Médicos, né? E a ruptura com o governo de Cuba, né? A maneira descompromissada com que fez a condução do programa Mais Médicos, e me refiro tanto ao governo Temer como já ao governo Bolsonaro, fez com que este programa fosse progressivamente sendo esvaziado, as substituições não ocorreram, né, as equipes foram ficando incompletas, né, e é claro que o Ministério da Saúde foi usando esses recursos para outros objetivos. E a gente ainda é obrigado a ouvir um discurso do ministro dizendo que agora a relação com o Congresso mudou, que o governo Bolsonaro não faz a política do toma lá e dá cá. É literalmente uma política do tira da população brasileira, das escolas, das universidades, dos serviços de saúde, para honrar o processo de desmontagem da estrutura de proteção social que esse país construiu ao longo de décadas. A gente publicou um estudo em 2018 que já antecipava um impacto que o regime fiscal, a emenda constitucional 95, seria sobre municípios e estados. Para que você tenha uma noção, mantida a ordem das coisas em 2018, 2019 e agora o orçamento apresentado pelo Ministério da Saúde, pelo governo federal para 2020 confirma isso, nós chegaremos em 2022 com estados e municípios tendo que honrar, para manter a atual rede existente, 70% dos gastos com saúde. Isso é impossível, né? E então, o que nós já estamos observando é progressivamente uma incapacidade de manutenção da operação cotidiana do sistema de saúde. E nós, muito provavelmente, né, continuaremos a observar nos próximos anos aquilo que nesse momento a gente já observa. A nossa mortalidade infantil, que há mais de 4 décadas vinha vendo uma tendência de decréscimo, já volta a subir. A mortalidade na infância, de 1 a 5 anos, já começa a subir. Acreditem, diferente do que o governo fala, que a epidemia de sarampo que nós vivemos agora tem a ver com a Venezuela, tem a ver com a incapacidade do Estado brasileiro, com a vergonhosa postura do Ministério da Saúde, tá certo? De não coordenar as ações necessárias de enfrentamento da circulação do vírus do sarampo. Quando eu era ministro, nós tivemos uma situação muito parecida, trazida pela visita de estrangeiros não vacinados ao Brasil, que reintroduziram o sarampo no Recife e em Fortaleza, na Grande Fortaleza, e num esforço muito grande envolvendo o governo federal, estados e municípios, nós tivemos capacidade de enfrentar e resolver o problema. Nós temos hoje mais de 2.000 casos de sarampo, óbitos acontecendo, uma doença que nós tínhamos obtido o certificado de erradicação. Desde a instauração do golpe, nós podemos agora afirmar que nós já vivemos uma situação agora de desfinanciamento. O desfinanciamento, ele procura favorecer a ampliação dos setores da sociedade que passarão a prover as suas necessidades de saúde por meio de mercado. Nós observamos um crescimento exponencial de um certo tipo de oferta de clínicas chamadas populares, clínicas que fazem cobranças de consultas mais baratas. Uma delas cresce ao ritmo de 2 lojas, olha como é que eles chamam, lojas,
né? Clínicas de saúde, como lógico, porque a saúde vira uma mercadoria e, portanto, tem tudo a ver, por mês, né? Mas que são incapazes de atender a necessidade. Eu vou dar um exemplo muito concreto. Uma coisa é quando a pessoa está lá com uma amidalite ou tem uma contusão e procura uma clínica dessa e paga lá a consulta. Ainda que ela vá fazer falta no seu orçamento, a família dá um jeito e consegue pagar um exame, pagar uma consulta. Mas se ela tiver uma doença que exija tratamento por toda a sua vida, como são os casos de diabetes, hipertensão, doenças autoimunes, os cânceres, os transtornos mentais, isso exigirá não apenas consultas, mas exames, internações, procedimentos ao longo de toda a vida. Portanto, mesmo se países capitalistas, como Canadá, Reino Unido, Itália, Espanha, França, os países escandinavos, perceberam, reconheceram ao longo da história de que o Estado tem um papel fundamental no provimento de saúde. Aqui se pretende fazer exatamente o mesmo caminho desastroso que os Estados Unidos fez e que outros países como Chile, Colômbia fizeram e demonstram claramente com indicadores péssimos, né, com incapacidade de atender as necessidades da pessoa, um caminho de transformar de vez a saúde numa mercadoria. Tem um professor da Escola Nacional de Saúde Pública, Mendes, que acompanha desde a virada do real, desde a criação do real, a capacidade das famílias brasileiras de comprarem planos de saúde. E ele mostra que o teto fica ali em 22, 23% da população brasileira, como se nós tivéssemos alguma coisa de fato em torno de 76% a 78% da população que depende exclusivamente do SUS. Mas eu aprendi com um grande sanitarista chamado Davi Capistrano da Costa Filho, né, com quem eu tive a oportunidade de iniciar a minha trajetória profissional e política, que quando a gente acredita num sonho, acredita num projeto, quando a gente luta por uma sociedade diferente, nós não podemos nos contentar ou nos consolarmos com a frustração. Construir sempre demora muito mais. Mas acho que os princípios, por exemplo, do Sistema Único de Saúde são muito sólidos. Apostar em princípios como universalidade, saúde para todos, integralidade, garantia da prevenção, da promoção, do diagnóstico, do tratamento, da reabilitação, né? Ou seja, de um cuidado integral, intersetorial. Apostar na equidade, ou seja, a cada um de acordo com as suas necessidades, é apostar num mundo mais civilizado.